Irmãos, a diferença em ser rico e ter riquezas, a diferença em ser feliz e ter felicidade é diferente. Se pensarmos que ser faz parte da minha vida e ter é momentâneo, tem uma diferença. Nesse sentido, é melhor ser. Por que estou querendo dizer isso? Porque no cristianismo é impossível sermos cristãos sem Cristo. É simplesmente impossível. Pessoas que tentam sem Cristo são como aquele barquinho de papel que a criança joga no rio para ver descendo. Ele boia. Ele vai descendo com a correnteza. Mas não consegue aguentar peso. Não aguenta ventos fortes, muito menos uma tempestade. É questão de tempo para ele afundar. Essa pessoa, ela tem tudo o que um cristão tem externamente, mas não o ser de um cristão. Externamente, ela faz coisas de cristão, fala, se veste, se comporta, lê a Bíblia, está presente ao culto, mas internamente ela não ama essas coisas. Nesta série, Deus está nos dando a graça de conhecer do que é feito um cristão, a saber, das bem-aventuranças. Das bem-aventuranças. É por isso que um cristão ele consegue lidar com a morte muito bem. É por isso que ele consegue lidar com o sofrimento, com a maldade, com a injustiça. Por quê? Porque ele tem algo que não é ensinado em séries, que os coaches de hoje em dia não podem dar. O que ele tem é importado diretamente do coração de Cristo. O mundo não pode oferecer, o mundo não pode vender isso para nós. Então a pergunta que eu faço é: você é um bem-aventurado? Meus queridos, não caia na tentação de ouvir esse sermão e se comparar com os outros. Ou, de alguma forma, achar que isso é para atingir você. Na verdade, esta é a mais profunda e sincera amostra do amor de Deus e do amor que eu tenho por vocês. Se você não ver essas marcas, se você não ver essas bem-aventuranças, é sobre você buscar a Deus, é sobre você estar diante dEle, não sobre mim, não é sobre eu. Eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas uma ferramenta. É sobre Ele, é sobre você buscá-lo. Dito isso, hoje ficamos diante da quinta declaração de Jesus sobre as bem-aventuranças, as marcas dos filhos de Deus. Jesus já falou sobre os pobres de espírito, Jesus já falou sobre os que choram, Jesus já falou sobre os mansos, Jesus já falou dos que têm fome e sede de justiça. O reverendo Hernandes Dias Lopes observou que as quatro primeiras bem-aventuranças tratam do nosso relacionamento diante de Deus, da nossa relação diante dele. A quinta declaração fala sobre a nossa ação diante dos homens. Olha que interessante. As primeiras tratam da questão do ser. A quinta, progride para a questão do fazer. Olha a preocupação de Jesus aqui. Como é a conduta? Como é o comportamento do cristão para com o seu próximo? É sobre isso que Jesus está querendo ensinar aqui para essas pessoas e para nós nessa noite. Qual é a conduta? Como você deve agir? A resposta é de forma misericordiosa. Mas o que isso quer dizer? O que quer dizer ser misericordioso?
Veremos primeiro o que esta palavra quer dizer. Bem-aventurados os misericordiosos. Ela vem de misericórdia. E para minha surpresa, eu fiquei maravilhado com tantas explicações. Nos dicionários, nos comentários, muitas definições, meus queridos. Muitas. Para alguns, ela é a mesma coisa que graça. Mas também misericórdia significa compaixão. Compaixão. Estamos diante de uma palavra rica. Muito rica. Observe. Primeiro, a misericórdia é ao mesmo tempo uma ação e um sentimento. Olha só que interessante. Uma ação e um sentimento. Para Platão, ela não era bem-vinda. Não era bem-vinda por causa da emoção. Pois a emoção poderia prejudicar o julgamento justo. Olha só. Esse foi o pensamento geral dos gregos. Não era sábio agir de forma emocional. O interessante é que no latim, misericórdia é a junção de duas palavras, compaixão e coração. Segundo, a misericórdia é sempre demonstrada do maior para o menor, de quem tem para quem não tem, do governante para o governado. Terceiro, misericórdia significa não dar o que se merece e socorrer o que não pode dar. Foi rápido, não foi? Olha só isso de novo. Misericórdia significa não dar o que se merece e socorrer o que não pode dar. Essa é a definição mais clara de misericórdia. Não dar o que a pessoa merece e, ao mesmo tempo, ajudá-la. Ao mesmo tempo. Eu sei que é muito sobre uma palavra. Ainda teria mais coisas para falar só sobre essa palavra, meus queridos. Mas deixe-me colocar de outra forma. Talvez essa forma é a melhor forma de entendermos essa palavra. Aplicando ela a Deus. Porque é de lá que essa palavra, que essa misericórdia provém. Do próprio Deus. Agora veja como fica. A misericórdia de Deus é fruto de um sentimento santo e exige uma ação do próprio Deus. Vemos isso em todo o Antigo Testamento com o povo que é rebelde, né? Já lembram como é que o povo anda? Deus o tempo todo está sendo o quê? Misericordioso com ele. Vemos o ápice disso em Jesus Cristo, a sua misericórdia encarnada. Segundo, Deus demonstra sua misericórdia para com a sua criação, do maior para o menor. Nunca o contrário. Nunca o contrário. O homem nunca será misericordioso para com Deus, porque é Ele quem precisa de ajuda. É Ele quem precisa de socorro. É impossível para o homem ter misericórdia de Deus. Terceiro, Deus demonstra sua misericórdia ao não nos condenar imediatamente por causa da nossa rebeldia. Além de ser bondoso mesmo, nós não dando nada a Ele em troca. Deus, essa é uma das definições de misericórdia. Meus irmãos, tive que explicar isso porque só podemos saber o que é ser misericordioso se entendemos o que significa misericórdia. Revisando então, é uma palavra que fala sobre termos compaixão, né, a emoção e uma atitude. É uma palavra que descreve exatamente como Deus foi e é conosco. Ele não nos dá o que merecemos e ainda é bondoso. Bondoso. Entendendo isso, vamos ver agora o que não significa misericórdia. Ser misericordioso. O que não significa? Em primeiro lugar, ajudar os pobres apenas. Podemos cair no erro de achar que misericórdia é o acudir, ajudar aquele necessitado de recursos, de bens. Ele está com fome, está faltando alguma coisa, então você vai lá e ajuda. Ser misericordioso tem a ver com ajudar fisicamente? Sim. Mas é só isso? Não. Vamos pensar que fosse só isso. Vamos pensar que só fosse ajudar fisicamente. Teríamos um problema. Qualquer um que fosse ajudar o próximo seria
bem-aventurado. Qualquer um seria. Pessoas que pregam a salvação pelas obras seriam pessoas bem-aventuradas. Por que não são? Primeiro, é mais que a ajuda física a misericórdia. Há pessoas que precisam de ajuda emocional, precisam de paciência, amor, perdão. Quando agimos assim, estamos sendo misericordiosos para com elas. É mais amplo, né? Bem mais amplo. Segundo, esta é uma característica de um cristão genuíno. Somente um cristão genuíno pode ser misericordioso, porque a misericórdia vem de quem? De Deus. De Deus. Então a fonte é Ele. Para eu agir assim, eu preciso ser cristão. Mas também tem uma outra informação sobre o que não é ser misericordioso. Fazer nada. Fazer nada não é ser misericordioso. Vamos pensar que alguém errou com você. Errou feio com você. O que você deveria fazer? Aplicar as consequências. Ele vai ter que pagar por isso. Mas aí você não faz. Você não faz nada com ele. Porque você acha que isso é ser misericordioso. Não vou. Deixa quieto, não vou fazer nada não. Meus queridos, isso não é ser misericordioso. Não é. É mais do que não fazer o que a pessoa merece. É fazer o que ela não merece também. Vou repetir. É mais do que não dar o que a pessoa merece. É fazer algo que ela não merece também. O melhor exemplo disso é do próprio Deus. A pessoa que recebe a misericórdia especial de Deus não recebe o inferno que merecia, mas agora recebe o céu. O céu. Já seria muito bom não ir para o inferno, não é? Já seria muito bom. Uau, eu não vou para lá. Mas Deus não só faz isso, Ele me dá a graça de pertencer às mansões celestiais. Ele me leva para lá, para estar com Ele. Então, é mais do que não exercer justiça, é exercer também bondade. São as duas coisas. Não fazer o que merece e fazer também o que essa pessoa não merece. Ser bondoso para com ela. O próprio Deus fez isso. Eu achei incrível isso. Já é um grande desafio não fazer nada quando alguém faz algo de ruim conosco. Agora, agir com bondade. É isso. Isso tem a ver com misericórdia. Ser misericordioso. Mas vamos entender mais aprofundadamente o que Jesus quer dizer com ser misericordioso. O que Ele quer dizer com isso? Misericórdia, meus queridos, então, é a reação que envolve sentimento e atitude para com alguém que precisa. É uma reação que envolve sentimento e atitude de alguém que precisa. Então, duas marcas há na misericórdia: sentimento e atitude. Vamos entender elas. Comecemos pela emoção. Aqui a ideia de sentimento que devo ter pelo meu próximo. Jesus nos deu um ótimo exemplo com a história do bom samaritano. Vocês lembram dessa história? 3 personagens. Todos eles passam por um homem caído. 2 deles são pessoas que atuam na área religiosa. Um sacerdote e um levita. O terceiro é aquele que os judeus odeiam, repudiam, que falam que eles são de sangue impuro. Mas dos 3, sabe quem é que para ajudar esse homem caído? O samaritano. É exatamente o que ele faz. E, meus queridos, ele não conhece o homem caído, não ganhará nada em troca, não tem plateia, mas ele simplesmente para e ajuda esse homem caído da melhor forma possível, com tudo que ele pode. No texto bíblico, vemos um motivo disso.
Está escrito: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Lucas 10, 33. Agora olha que legal. Esse compadecer aqui significa misericórdia. Misericórdia. Agora escute o que um pastor escocês chamado William Barclay disse sobre misericórdia. Ele disse: é a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente podemos ver com seus olhos, pensar com sua mente e sentir com seu coração. Ter misericórdia é se colocar no lugar. Como terei misericórdia então de um viciado, de um problemático, se não estou nem aí para o que ele passa? Meus queridos, misericórdia tem a ver com sentir a dor do meu próximo. E o mundo não quer saber te ensinar isso. O que ouvimos por aí é algo do tipo: cada um por si. Cada um se vira. Cada um no seu quadrado. Jesus está falando: não. Os meus servos, os meus filhos, não serão assim. Eles sentirão a dor do próximo. Eles sofrerão a dor do próximo. Eles se colocarão no lugar daquele que sofre. Isso significa ser bem-aventurado, sentir a dor do meu próximo. De 0 a 10, então, o quanto você se sente incômodo emocional por um viciado ou alguém que não tem domínio próprio? De 0 a 10, quanto você sente a dor de alguém que sofre? Quanto? Mas misericórdia para com o próximo exigirá também uma atitude, uma reação. Por exemplo, bondade, amor, perdão, paciência, ajuda física, oração, exortação e etc. E etc. Na história do bom samaritano, ele não só teve emoção, ele não só teve sentimento. Na história do bom samaritano, ele não teve só compaixão. Ele agiu também. Ele fez algo. É o que Cristo quer de nós. É o que Ele espera dos seus discípulos, que façam alguma coisa. Eu lembro uma história que meu pai sempre contava pra gente quando era criança. E eu nunca esqueci disso. Ele já foi morador de rua. E ele conta que uma vez ele estava lá no seu canto e chegou um evangelista. E ele começou a pregar e tudo mais para ele. E aí meu pai falou: cara, eu estou com muita fome. Será que você consegue uma comida para mim? O evangelista olhou para ele: Jesus é o pão da vida. Eu entendi que Jesus é o pão da vida, mas eu estou com fome mesmo, é comida mesmo, eu queria comer. Mas Jesus te satisfaz. Você não precisa de mais nada. Jesus é o pão da vida. Oh, meu amigo, mas... Amém, eu acredito nisso, mas... Esse homem não entendeu. Ele estava errado em dizer que Jesus era o pão da vida? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele estava tendo misericórdia. Mas faltou uma parte dessa misericórdia. Ele não fez algo para ajudar um necessitado. Alguém que precisava de ajuda. Dito isso, o que devemos nos questionar agora é se temos tido essa misericórdia para com as pessoas que precisam de ajuda e não podem dar nada em troca. O quanto estamos dispostos a ajudar? Eu não estou falando de sair daqui, procurar alguém na rua e ajudar. Estou falando de pessoas falidas emocionalmente. Pessoas que são carentes de virtude. Você tem compaixão delas? Eu meditando, pensando que é geralmente mais fácil eu ter misericórdia de alguém que tenha falta de recursos do que ter misericórdia com um errante, com um pecador. É muito mais difícil. É muito mais difícil dar amor e paciência do que dar um pão, alguns trocados. Então, o que devemos nos perguntar agora é: será que temos tido misericórdia com os pecadores?
Será que você tem tido misericórdia daqueles que erram com você? É o que Cristo quer dos seus moradores eternos. Que eles tenham misericórdia. Misericórdia do seu próximo, ao ponto de estender a mão, de estender o seu coração para fazer a diferença. Mas o que ganhamos com isso? É tão difícil. Eu concordo, é muito difícil fazer isso. Mas o que ganhamos com isso? Olha só, meus queridos, ganhamos a recompensa. E qual é? O texto nos diz: alcançarão misericórdia. Aqui pode complicar as coisas. Porque dá a ideia de que só teremos a misericórdia de Deus se tivermos misericórdia do próximo. Nos lembra um pouco sobre o perdão que ouvimos. Só recebemos o perdão de Deus se perdoarmos o próximo. Será que é isso que Deus está falando? Uma condição para a gente receber algo de Deus? Não é isso, meus queridos. Mais uma vez, essa bem-aventurança é sobre cristãos já. Um cristão que já recebeu a misericórdia especial de Deus. O que o aguarda então? A misericórdia máxima de Deus. A misericórdia plena dele. Então, se você teve misericórdia de quem falhou com você, de quem não pode dar nada em troca para você, se você sente a dor do seu próximo, se você sente a necessidade dele, tenha certeza, você receberá a maior misericórdia da parte de Deus, multiplicada 1000 vezes. Imagine você no grande dia, diante de Deus. Você está diante do trono e diz: Senhor, sei que não fui o melhor cônjuge, mas fiz o melhor que eu pude. Ou, Senhor, sabes que não fui fiel com os meus olhos, mas todos os dias batalhei para ser mais santo. A justiça exigirá pagamento, mas Deus lhe dará misericórdia. Misericórdia. Meus queridos, estes no grande dia receberão a eterna misericórdia de Deus, apesar dos seus pecados nessa vida, apesar dos seus erros. Isso não foi porque você foi misericordioso com o outro. Não é sobre trocas com Deus, é sobre ser. Você é misericordioso ou não é? Ou não é? Já percebeu a falta de paciência que você tem com os erros dos seus filhos? Do seu cônjuge? Dos seus amigos? Já percebeu? Talvez você seja daquelas que usa a frase: comigo só erra uma vez. Ah, errou, meu amigo? Já era, acabou. Tem isso para mim não. Ou você não consegue andar com pessoas que erram. Você não consegue, simplesmente você não quer. Talvez por ser do clube dos perfeitos. Se acha perfeito, então por que vou andar com pessoas que erram? Se isso acontece, meus queridos, é um grande sinal de que você não é misericordioso. De que você não tem essa bem-aventurança. Isso significa que ainda não é um morador do céu. Não é. Se você não consegue andar com pessoas que erram, se você não aceita o erro delas, é uma grande chance de que você não é um cristão. Pensar sobre isso te preocupa de alguma forma? Olhar para dentro. Olhar para dentro e ver que não há essa misericórdia para com o erro das pessoas te preocupa? Se sim, quero terminar então falando como sermos misericordiosos. Como sermos, como Cristo quer que sejamos. Meus queridos, a resposta é a mesma sobre amar e perdoar. São coisas que só temos condição de fazermos se experimentarmos da fonte. Se experimentarmos daquele que é o verdadeiro amor, daquele que é o verdadeiro perdão, daquele que demonstra a verdadeira misericordiosa. De quem estou falando? Do nosso Senhor, do nosso Deus. Eu só conseguirei
ser misericordioso para com o próximo se eu receber a misericórdia especial de Deus. Mas calma aí, misericórdia especial? Eu acho que é a terceira, segunda vez que você fala. O que significa misericórdia especial? Bom, os teólogos, ao observar a misericórdia de Deus, eles perceberam que existem dois tipos de misericórdia: a misericórdia geral e a misericórdia especial. A geral é aquela que todos usufruem. O ímpio, apesar da sua rebeldia contra Deus, ele recebe bênçãos. Bênçãos. Ele não sofre agora. Pelo contrário, está ficando rico. Ele tem todos os prazeres. Ele consegue usufruir de toda a criação do Senhor. Esses recebem a misericórdia geral de Deus. Mas, atenção, ela é temporária. Temporária. A especial. A especial é aquela que faz do homem ser um bem-aventurado. A misericórdia especial é a que Deus demonstra para aqueles que Ele salvou em Cristo Jesus. E aqui, se você conseguir redobrar sua atenção, eu serei muito grato. Porque temos que responder uma coisa: como e por que Deus pode ser misericordioso para comigo, sendo que não quero saber dele? Como Ele pode continuar sendo assim comigo, mesmo não me importando com Ele? Como? A resposta está no Filho, Jesus Cristo. Como assim? Lembra o que significa ser misericórdia? Lembra que misericórdia é não dar o que a pessoa merece e ajudá-la, ser bondosa com ele? Lembra disso? Bom, o que não recebemos na cruz do Calvário, Cristo recebeu. E a ajuda que Deus nos dá na cruz, o seu Filho não teve. Por que isso? Porque só assim poderíamos receber a misericórdia de Deus. Não pense que ela é de graça. Não pense que ela sim. Ela exige algo e exigiu tudo de Deus Pai, o seu Filho. É por causa de Cristo que recebemos a misericórdia especial de Deus. É por causa de Cristo que podemos ser misericordiosos. Ele é a fonte. Ele é a razão de ter compaixão com o faltoso. De ter paciência com o errante. Pois Deus em Cristo teve por você. Por isso precisamos dele. Em Lucas 6,36, Jesus disse: sejam misericordiosos assim como o Pai é misericordioso. Se misericórdia é sentir a dor do próximo, Deus sentiu nossa dor. Deus sabe o que sentimos todas as vezes que somos injustiçados. Ele foi. Ele sabe o que é sofrer uma perda. Ele perdeu seu filho. Ele sabe o que é ser traído por pessoas que amamos. Ele sabe o que é sentir a dor do pecado, pois carregou todas as nossas. Tudo isso encarnado por amor a nós. Tudo isso por amor a nós. Meus queridos, se misericórdia é agir, Ele agiu. E há uma história sobre Napoleão que, apesar de não ter certeza se é real, nos ajuda a entender o que é agir aqui com misericórdia. É sobre um rapaz que tinha sido condenado à morte pelo imperador francês Napoleão Bonaparte. Diz a história que a mãe do rapaz foi até o imperador implorar pela vida do filho. O imperador teria respondido a esta mãe que seu filho era culpado de um crime punível com a morte, segundo as leis do país, e que era necessário que fizesse justiça. A mãe do rapaz teria então dito: não peço justiça, peço misericórdia. Napoleão teria respondido: seu filho não merece misericórdia alguma, minha senhora. Por fim, aquela mãe exclamou: eu sei disso, meu senhor, mas se ele merece, não seria misericórdia.
Em misericórdia é tudo o que eu peço. Meus irmãos, não merecemos o perdão de Deus. Não merecemos o céu. Mas Deus teve misericórdia por causa de Cristo. Ele teve misericórdia por causa de Cristo. Creia em Cristo. Só Ele pode te ajudar. Por causa dele, Deus pode ter misericórdia de você. Mas a pergunta é, você já acreditou que Cristo sofreu em seu lugar para receber a misericórdia de Deus? Você já se arrependeu por todo esse tempo não ter misericórdia do próximo? Uma vez que Deus em Cristo teve misericórdia por você? Se sim, você é um bem-aventurado. Se você tem misericórdia com pessoas que erram com você, por ter já acreditado em Cristo Jesus, se arrependido de todas as vezes que você não foi misericordioso com o próximo, você é um bem-aventurado. Você é. Caso não tenha experimentado a misericórdia especial de Deus ainda, aproveite essa noite para pedir a Deus. Recitarei uma oração como modelo de um homem que estava profundamente arrependido dos seus pecados. E aqui eu quero estender esta oração para você que é cristão, mas não tem agido de forma misericordiosa. Se arrependa e tome essa oração. Faça essa oração para você. Diz assim, abre aspas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo no teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Fecha aspas. Salmo 51, de 1 ao 10. Rei Davi. Oremos.